Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 75 do curso de Espiritismo, nível básico. Para quem está começando a estudar o Espiritismo, começando a conhecer o que é o Espiritismo, e nessa sequência de vídeos nós fazemos então o estudo básico, o estudo inicial, que a maioria das casas espíritas que possuem escola, que possuem um centro de estudo, eles fazem então. Então, nós procuramos reproduzir aqui, de forma digital, esse aprendizado, para que quem esteja longe, esteja num local mais distante, consiga também fazer o seu estudo, fazer o seu acompanhamento, sempre com explicação, linguagem simples. O nosso objetivo é ler o livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado. E foi o primeiro livro que Kardec escreveu, que Kardec compilou durante a confecção da doutrina espírita, aonde ele foi, então, direcionado pelos espíritos que vieram com essa missão, nos trazer essa mensagem do espiritismo, da doutrina espírita. E Kardec, então, foi o escolhido aí para compilar e criou, então, vários livros, sendo o Livro dos Espíritos o primeiro livro. Por isso é que se usa o Livro dos Espíritos para iniciar o estudo do Espiritismo. Bom, o Livro dos Espíritos ele foi composto por perguntas e respostas. Perguntas que Kardec, com o seu método, criou e as respostas que ele recebeu, então, da espiritualidade que estava trazendo, então, a doutrina espírita. Bom, toda essa história de como começou o Espiritismo, como quem era Allan Kardec e como foram compostos, então, todos os livros, tudo isso a gente fala na aula 1. A aula 1 se chama O que é o Espiritismo. Recomendo muito, se você está começando agora, quer conhecer o que é o Espiritismo, vale muito a pena assistir depois a aula 1. A aula 2, nós falamos sobre um assunto muito importante, que é o que é e como fazer a sua evangelho no lar, o seu evangelho no lar. Aquele encontro que a gente recomenda sempre, que façam nas suas casas, que levem para as suas casas. Uma reunião semanal, uma vez por semana. Se quiser fazer mais, ótimo, é excelente. Quanto mais oração, prece e estudo, melhor. Mas pode começar com uma vez por semana, reunindo a família em uma mesa, todos sentados, então, fazem a leitura, e aí você consegue melhorar a vibração da sua casa, a vibração de cada um que participa, e direcionar todos, principalmente os mais jovens, colocando as ideias do caminho do bem, as ideias do Evangelho de Jesus e direcionando, então, todos da casa na mesma direção. E isso, então, traz tranquilidade, traz paz, traz harmonia e só traz, então, todo mundo vibrando bem, só traz, então, coisa boa para a sua casa e para a sua família. Bom, então é isso. Esse é o nosso objetivo. E nesse objetivo, então, de estudo da doutrina espírita, a gente sempre faz, antes de ler o Livro dos Espíritos, a gente lê um outro livro. E o livro que a gente lê de abertura é O Caminho, Verdade e Vida. Esse que aparece a imagem dele aqui. Eu sempre recomendo que você tenha os livros em sua casa também, para ler, para estudar, quando quiser. Bom, a gente então faz a leitura de uma página do Caminho, Verdade e Vida, e é o nosso momento do que nós chamamos de reforma íntima, que é a leitura da doutrina na forma de um texto escrito por Emmanuel e psicografado pelo Chico, e é um texto que vai nos trazer, então, pérolas de aprendizado, de direcionamento, para colocarmos em prática na nossa vida, no dia a dia. Bom, bora lá então. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos nós vamos ler um título sobre Viver pela Fé. E no Livro dos Espíritos de hoje, a gente vai à terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2,
Estamos lendo, então, o capítulo 2, que fala sobre a lei da adoração. E no título, objetivo da adoração. Então, são um conjunto de perguntas que fala sobre objetivos da adoração. Que lei é essa? E o que essa lei nos direciona? O que os Espíritos nos trouxeram aí como direções aí a seguir com relação à adoração? Então, bora lá. Começando, então, pelo Caminho, Verdade e Vida de hoje, e o título é Viver pela Fé. E o Caminho, Verdade e Vida, a gente sempre tem um versículo que Emmanuel nos passa, e o versículo de hoje diz: mas o justo viverá pela fé. Paulo. Isso foi dito por Paulo. E isso está em Romanos, na carta dos Romanos, enviada aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Muito bem. Agora vamos ao texto de Emmanuel, explicando o versículo. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Os escuros são escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandonaria. Chegaram as enfermidades, os desenganados, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Muito bem. Belíssimo texto de Emmanuel, como sempre, né? Profundo. O primeiro ponto aqui, agora vamos pensar daqui os aprendizados para a gente colocar na prática do nosso dia a dia. Bom, o primeiro ponto aqui, talvez mais completo aqui para todo o texto que a gente extrai, seria que viver pela fé não significa frequentar a casa espírita com frequência ou frequentar qualquer uma igreja ou sinagoga ou algum templo religioso qualquer. Não é isso que faz o homem viver pela fé. Se diz que uma pessoa está vivendo pela fé quando ela está, de fato, colocando em prática no seu dia a dia
todas as ações, todos os atos, toda a direção que Jesus nos passou em seu Evangelho. Então, isso é viver pela fé. E ainda podemos acrescentar, acreditando em Deus, acreditando na força de Deus, na gestão de Deus sobre todo o nosso universo, no poder de Deus para nos ajudar, e é o que Paulo comenta aqui nos versículos finais, né? Onde ele comenta os problemas que nós nos deparamos na vida e que Deus está sempre apoiando. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. E, acima de tudo, tenhamos certeza que tudo, absolutamente tudo, que aparece na nossa frente, problemas, dificuldades, coisas boas também, aparecem para nos melhorar, como oportunidade de mostrarmos ao universo que sabemos passar pelaquela dificuldade, que sabemos passar de fato de cabeça erguida. E de cabeça erguida, como falo sempre, significa com fé, com amor, com certeza em Deus, de que vai passar. Como sempre, todo problema nós resolvemos e seguimos em frente. Com a fé em Deus, do mundo transitório que o Espiritismo nos apresenta, como caminho de evolução e progresso constante, e que é normal passar um probleminha, outro probleminha, sem aumentarmos demais o problema e começarmos a reclamar. Quem reclama, pede novamente, como sempre dizemos. Se você está reclamando, está pedindo de novo o problema. Então, saibamos, então, enfrentar de cabeça erguida, com o coração em fé com Deus. E passaremos, então, sem ter que depois repetir de novo o mesmo problema. Porque se a gente fica na lamentação, no choro, reclamando e arrumando culpados, em vez de reconhecer que todos os probleminhas que encontramos na nossa vida são para nos melhorar. E estamos passando por eles para fazer um aprendizado. Procure sempre os aprendizados, nem os problemas. Nos aprendizados é que nós nos elevamos à perfeição. É que nós mostramos para o universo que aprendemos, que compreendemos o que estamos passando. E que vamos passar com fé, sabendo passar por aquilo, com amor a Deus sempre, em todos os momentos. E tendo certeza que temos a espiritualidade nos apoiando e nos acompanhando por qualquer dos problemas que encontremos pela vida. Então é isso. Viverá pela fé significa essa vida interna, não externa. Não externa. E, em primeiro lugar, interna. Antes da externa. A externa é importante, naturalmente, mas não para mostrar para os outros. Nunca, nunca. Mas para a gente trabalhar, para a gente executar o que a gente tem dentro de nós. Mas, acima de tudo, não adianta você fazer para mostrar para os outros. Não, não se mostra caridade. Ninguém deve fazer caridade jamais, mostrando o que está fazendo. A caridade se faz sem deixar a mão esquerda ver o que a direita está fazendo. É isso que Jesus nos orienta. Então, caridade, amor ao próximo, se faz, mas sem querer se mostrar. A não ser que, por exemplo, às vezes, por um irmão que precisa ver um ato de amor, um ato de fé, que necessita daquilo, às vezes, para servir de exemplo. Um filho, por exemplo, menor de idade,
Por vezes a gente tem que dar o exemplo, e dar o exemplo na frente dele. Fora isso, em primeiro lugar, façamos o nosso interior de seguir em fé, ou seja, tenhamos dentro de nós a certeza de que Deus está ao nosso lado sempre, constantemente, e que o universo conspira ao nosso favor. Tudo o que acontece é para nos melhorar. Se encontramos uma montanha para subir, subamos a montanha. Isso nos deixará mais forte, nos deixará melhor e nos dará muitos aprendizados ao longo da jornada. É uma jornada puxada, de subida puxada, mas eu aguento. Eu tenho fé, a fé me enche de forças e vamos então nessa subida. Então, todo obstáculo da vida é esse pensamento. É o pensamento positivo, de amor a Deus, com a certeza de que a espiritualidade está nos ajudando, nosso mentor ao nosso lado, sempre nos orientando e nos direcionando. E é isso, pessoal. Eu acho que esses são os aprendizados de hoje. Bom, deixem nos comentários o que você achou. Olha, eu gostei, eu achei isso, olha, tem esse aprendizado também, tem esse outro. Eu gosto muito dos comentários e eu prometo fazer o possível para responder todos com muito amor e carinho. E, aproveitando, deixe seu like, deixe a sua inscrição, se você não é inscrito ainda, para que você receba aviso dos próximos vídeos. Bora para a segunda etapa agora, que nós vamos à leitura do Livro dos Espíritos de hoje. E na leitura do Livro dos Espíritos de hoje, nós vamos então, olha, nós estamos na parte terceira, como podemos ver no quadro que aparece aqui do lado. A parte terceira fala sobre as leis morais do universo. A primeira lei que nós já lemos nas aulas anteriores foi a lei divina, ou lei natural. Já passamos por ela. Hoje estamos entrando na lei da adoração. E a lei da adoração, ela é composta por esses 6 tópicos que aparecem aqui embaixo. Esses 6 tópicos, nós vamos ler os 3 primeiros hoje. Hoje, então, nós vamos da questão 649 até a questão 657. Nós vamos falar do primeiro tópico, objetivo da adoração. Vamos falar do segundo tópico, adoração exterior. E vamos falar do terceiro tópico, vida contemplativa. Bora lá, então. Nós vamos da questão 649 até a 657. Começamos pela questão 649 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Pergunta Kardec. Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, uma bela pergunta e praticamente responde o que é a lei da adoração e qual o seu principal objetivo. O principal objetivo é quando nós pensamos em Deus. Vejam que os espíritos respondem pensamento a Deus. Eles nem colocam oração. Não, eles colocam aqui só, basta um simples pensamento. Você já está fazendo uma adoração a Deus, você já está fazendo uma conexão direta com Deus. E isso já traz já uma harmonia e paz para o seu ser. Questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Então, a pergunta de Kardec é, olha, a adoração é alguma coisa que a gente aprende ou ela é fruto de, ou é algo inato, ou seja, já nasceu com o ser, né? Está dentro do ser, é algo que está dentro do ser.
ou é fruto de ensino, é algo que a gente aprende estudando? Resposta dos espíritos. Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. Muito bem. Então, segundo os espíritos aqui, é um sentimento que a gente já traz dentro de nós, guardadinho, e a percepção de fraqueza do ser, né, diante de tudo, nos leva justamente a curvar-nos, então, sobre esse poder maior, que também percebemos, né, percebemos no nosso dia a dia, que tem uma força maior regendo e criando tudo ao nosso redor. Muito bem, essa foi a 650. Vamos a 651. Ainda dentro de objetivo da adoração. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Essa foi a resposta aqui dos espíritos. Então, na história, não existe povos, como perguntou aqui Kardec, né, destituídos de todo o sentimento de adoração. Porque o sentimento, ele está dentro do ser, na nossa consciência interna. E só lembrando das últimas aulas todas que passamos, né, nós já estamos na aula 74, 75. Estamos na aula 75. E nós trazemos, então, esse sentimento dentro do nossa consciência maior, a nossa consciência que não aflora aqui na matéria, né? Como nós já estudamos anteriormente, a nossa consciência ela é muito maior. Nós temos uma inteligência muito grande. Mas aqui na matéria, quando nós encarnamos, fica tudo ofuscado pela matéria. Nós não conseguimos usar essa sabedoria de várias encarnações. Porque nós, cada um de nós, já vivemos várias e várias encarnações. Em evolução constante. Porém, só não lembramos das encarnações anteriores. Eventualmente, temos uma intuição, principalmente intuições sedimentadas, como o bem, o mal, o que é certo, o que é errado. De vez em quando vem um pensamento de direção também. Olha, o melhor caminho é esse. E por vezes não sabemos nem explicar direito, mas é aquele sentimento de que, olha, se for por lá não é bom. O melhor é seguir esse caminho. É aquela intuição que vem por dentro assim e que a gente percebe o caminho. A maioria das vezes uma intuição, mas pode ser também uma inspiração, que é quando a gente recebe da espiritualidade uma ideia também. Uma direção, um caminho, às vezes o nosso mentor nos ajudando. Bom, então a resposta dos espíritos é, olha, está contido nessa inteligência interior que nós trazemos de muitas encarnações. Por mais que o ser diga, não, eu sou ateu, eu não acredito, né? Tem aquele sentimento dentro dele ali, guardadinho, esperando para aflorar. E de vez em quando ele vem, mas o ateu ele tenta bloquear, tirar, né? Não é possível, não estou vendo nada, e aí tira, né? Mas constantemente aflora, nasce de novo e vem no subconsciente, até que chega uma hora e então que todos se curvam ao poder de Deus, né? Reconhecem o poder de Deus em tudo que está ao seu redor e em todos os seres. Essa foi a 651. Vamos agora a 652, que é a última do título Objetivo da Adoração. Lembrando que nós vamos ler 3 títulos hoje. Estamos encerrando com a 652,
objetivo da adoração. Vamos lá. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Resposta. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então é isso, existe em todos os povos, mas pode mudar um pouco de um povo para o outro, né, a forma de adoração. Mas aquele sentimento de amar a Deus, amar a um ser supremo, que está regendo a todos, né, isso daí está em todos os seres. 600, vamos agora para a questão 653. Questão 653 agora está dentro do título Adoração Exterior. 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Ou seja, a adoração precisa de alguma manifestação exterior, como, por exemplo, acender uma vela ou fazer algum tipo de cerimonial outro qualquer. Mais ou menos essa dúvida, a pergunta feita por Kardec, né? Manifestações exteriores que a pessoa tenha que fazer. E a resposta: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, pessoal, é muito bonita a resposta, né? E tem a ver com aquilo que a gente falou, de que, olha, o universo está sempre conspirando a nosso favor, nos ajudando a evoluir, a crescer, conforme mostra o caminho da lei do progresso, que vamos falar mais adiante, depois de algumas aulas, né? Algumas aulas para frente, vamos entrar na linda lei do progresso. E justamente nos diz que estamos todos evoluindo e progredindo. Mas, acima de tudo, Deus nos ajudando, Deus direcionando a espiritualidade, os espíritos mais velhos, mais elevados no nível dos espíritos, são direcionados para nos socorrer, para nos ajudar. Cada um de nós, como já lemos anteriormente em outras questões, cada um de nós tem um espírito protetor, um guia que nos acompanha pela nossa vida, em alguns casos, em várias reencarnações. O nosso mentor, o nosso espírito mais velho nos ajuda, nos direciona, nos sugere, nos dá inspirações para que ajude-nos a direcionar a nossa vida. Mas precisamos fazer a nossa parte. Sempre, sempre. E fazer a nossa parte tem a ver com o que lemos hoje, no Caminho, Verdade e Vida, que falava sobre fé, sobre como ter fé, como de fato mostrar a nossa fé e servir a Deus. E para fazer isso, em primeiro lugar, é a fé interior, com a construção do seu ser, com fé em Deus, com fé na espiritualidade, e a certeza de que estamos todos evoluindo, crescendo, aprendendo. Erramos, sim, é normal errar, mas vamos aprendendo, vamos evoluindo, progredindo. Muito bem. Vamos agora à questão A, dentro da questão 653. É uma questão dentro da outra, e aí Kardec coloca questão A. E a pergunta é: será útil a adoração exterior? E a resposta: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder
a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, a pergunta é assim: e aquele que quer ir para mostrar que está fazendo uma caridade, ou quer ir para o centro religioso, quer ir para a igreja, ou quer ir para o templo, seja qual for, de qual igreja for, né? Mas não por amor a Deus, ele quer ir para mostrar para os outros que ele está lá e que ele está fazendo doação, né? E que ele faz a oração em voz alta, né? Vemos isso na Bíblia canônica também, em vários casos também comentado lá, e justamente o que dizem os Espíritos é o mesmo que Jesus disse: olha, devemos aqui evitar que a gente faça esse tipo de doação, esse tipo de oração em voz alta e tal, somente para nosso ego, né? Ou seja, para nos mostrarmos. Não. Se você faz com pensamento puro de que, olha, quero dar o exemplo para os outros, para o meu filho que está aqui do meu lado, por isso nós estamos indo até esse local, para fazer uma oração, para receber um passe com uma mentalização numa casa espírita, né? Mas sempre para exemplo. Se for para mostrar para alguém, é com um pensamento sempre puro de ajuda, de amor ao próximo. E aí você está dentro corretamente da lei da adoração exterior. E, por conseguinte, está dentro, então, da lei maior, né? Que é a lei que nós lemos anteriormente, a lei natural, ou também chamada lei divina, né? Que nós lemos nas últimas aulas sobre ela. Mas para estar dentro da lei divina, o bem precisa estar sendo praticado, e não o ego, e não a satisfação do ego para se mostrar para as demais pessoas. Não, de forma alguma. E aí é o que os espíritos dizem: olha, mau exemplo dão os que fazem dessa maneira, e não imaginam o mal que causam. Lembrando, causando mal está gerando karma, e volta para você, conforme a lei do retorno. Quando a gente faz de coração puro, de coração bondoso, querendo fazer o bem, aí você gera karma positivo. Coisas boas virão. Muito bem, agora vamos à questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram, desta ou daquela maneira? É uma pergunta bem clara, né? Olha, Deus diferencia, por exemplo, eu gosto mais daqueles que fazem a oração dessa forma, ou que adoram indo dessa maneira, né? E a resposta dos espíritos, então: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Bom, então, o que a gente entende aqui? Primeiro, que não adianta fazer cerimônias e repetir tudo de forma decorada, né? Aquelas frases decoradas, repetidas e tudo, não. Isso é massivo, não é o amor sincero. Bastam palavras simples, não precisam ter textos complicados. Numa oração, numa união com Deus, num pensamento com Deus, a pureza é fundamental, a simplicidade, o amor a Deus acima de tudo. Não precisa ter um texto decorado, palavras belíssimas, difíceis, não. Por mais simples que sejam, se forem com sentimento profundo de amor a Deus, é isso que Deus quer. E os espíritos comentam também: olha, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, por exemplo, não adianta fazer uma cerimônia maravilhosa, pagar pela cerimônia muitas vezes, né? Pagar para fazer aquela cerimônia.
só para dizer que está fazendo uma cerimônia maravilhosa, né? Não é isso que Deus quer, de forma alguma, não é? Quanto mais simplicidade e, acima de tudo, sentimento de amor a Deus, é isso que agrada a Deus. E continuam aqui os Espíritos. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob as que as exprimam. Então é isso, né? Eles lembram aqui os Espíritos que todos somos irmãos, né? E ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, ou seja, os que estão seguindo o Evangelho de Jesus, né? Qualquer que seja a forma sobre que as exprimam. Então acima de tudo, a lei também natural, ou lei divina, que foi a anterior a essa que nós lemos, que fala justamente sobre o bem, sobre o caminho do bem, da bondade, né? Amor ao próximo. E aí continuam os Espíritos aqui. É um texto um pouco maior. Vamos lá. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, vicioso, duro e implacável para com outras pessoas, ou ambicioso dos bens deste mundo, Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis, se for um homem que enxerga perfeitamente bem. Queixar-vos-eis, e com razão. Então é isso. Nesse finalzinho aqui, ele fala, olha, e como tal será tratado no dia da justiça, no dia da justiça. Se um cego ao passar, né, esbarra, te derruba, né, perdoá-los-ei, se for um homem que enxerga perfeitamente bem. Queixar-vos-eis, e com razão. E aí continuam os Espíritos. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-lhes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, o texto todo ele é bem direcionado, e aí finalizou aqui a 654, né? E o texto todo, ele se pudesse resumir aqui, né, a oração que faz a diferença é a oração do sentimento, é a oração realmente feita com amor a Deus. Não texto bonito, não texto decorado, não texto falado em voz alta, gritando, não precisa ajoelhar, não precisa fazer cerimônias, acender isso, acender aquilo, não precisa. Pode ser no seu quarto, como ensina Jesus, no silêncio do seu quarto, que é o silêncio nosso interior. E nesse silêncio interior, num momento de paz, um pensamento a Deus, com um profundo amor a Deus, é o mais importante. Muito bem, pessoal. Vamos ao 600, a questão agora, 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma
fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Então, basicamente, aqui a pergunta de Kardec é, olha, merece censura aqueles que vão praticar a religião, né, vão lá, estar lá no meio lá do templo religioso, seja ele qual for, né, apenas pelo respeito aos outros, né, ou seja, tentando agradar os outros, né, e para não escandalizar os demais, olha, eu estou aqui, mas eu não estou nem aí para essa religião e tal, né? É mais ou menos essa pergunta de Kardec aqui, né? Merecem censura, ou seja, merecem ser, de alguma forma, aqui censurados ou estão errados eles, né? E aí a resposta dos espíritos. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outra pessoa. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque, então, falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. É uma resposta completa, né? Eu acho que abrange aí bem a pergunta que Kardec fez, e basicamente é o que os espíritos dizem, olha, existem aí, a intenção também agrega, né, a tudo que você faz. Vimos isso no estudo da lei natural, no estudo da lei divina, né, ou natural, também chamada natural, que a intenção é fundamental, porque às vezes a coisa não dá muito certo, mas a intenção é boa. Nesse caso aqui citado por Kardec, a intenção da pessoa era agradar, fazer bem, agradando as pessoas que estavam ali, apesar de que ele não estava muito aí para a religião, mas ele estava indo junto para agradar, né? Essa pessoa, ela não, em termos de valor de oração, né? Naturalmente ela não vai estar em uma sincronia muito grande com Deus, mas ela pelo menos ela não está falando mal, não está criticando, não está ridicularizando, não está implicando com os que estão na senda divina, né? Então, menos mal assim. Então, tudo tem pesos e é avaliado pela espiritualidade e por Deus. Então, a espiritualidade constantemente está acompanhando, avaliando e verificando realmente os merecimentos de cada ser. Bom, e como eles comentaram anteriormente, só chegam até Deus se realmente tiver sido orações feitas pela porta do coração, com amor sincero e com sentimento. Então, essas pessoas que estão ali só para agradar os demais, não estão fazendo coisa ruim, mas também não vão conseguir chegar a Deus com as suas orações, se não tiverem de fato amor profundo a Deus. E aí entra a lei da oração, da adoração. Bom, questão 656, para finalizar aqui a adoração exterior. Tá? Aí a gente finaliza a adoração exterior nessa daqui, e aí tem só mais uma depois, que é a vida contemplativa. Vamos lá. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Então, o que é melhor? Fazer uma adoração, uma oração, ou uma adoração, como chama Kardec, né? Individual, sozinho, ou em conjunto? E aí a resposta dos espíritos. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular.
pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Muito bem. Então, é isso que os Espíritos falam aqui. É muito importante a gente compreender. Jesus disse também, olha, no silêncio do quarto, no silêncio do seu quarto, no seu silêncio interior, se recolhe e faça a sua oração. O próprio Jesus, quando queria orar, ele se afastava dos discípulos e procurava, então, um monte, né? um local tranquilo, afastado, elevado, em que ele pudesse ter silêncio, ter paz interior para fazer a sua meditação e elevação em oração, no seu momento de adoração a Deus. Ele procurava sozinho. Mas o que os Espíritos nos chamam a atenção aqui é que temos que compreender que reunidos nós enviamos a Deus juntos um pensamento com uma força maravilhosa. Então, quando temos pessoas realmente com amor a Deus, reunidos, fazendo uma oração em conjunto, em mentalização síncrona de amor, de paz para Deus, refletindo para todas as pessoas, isso tem uma força muito grande. E é isso que nós fazemos, por exemplo, nas casas espíritas, quando reúnem todos num salão, numa palestra, né? E aí faz-se uma oração em conjunto. E depois da oração faz-se, então, um momento de irradiação coletiva para toda a casa, para todo o salão. E aí todos recebem aquela bênção divina, como se tivesse um sereno caindo sobre todo o salão, todas as pessoas. E nessa oração também, naturalmente, não se pede só para o grupo que está ali, né? Se pede pelo mundo todo, pelo planeta, pela paz mundial. E essa oração conjunta, então, que pede por todos os seres do planeta, ganha uma força muito grande por estar sendo feita por um grupo, todos em conjunto, em sincronismo. É isso que os Espíritos nos explicam aqui. Muito bem, pessoal, muito lindo, né? Muito belo, profundo e aprendizado, para que a gente compreenda, mas só tem valor de fato se todo o grupo envolvido está sintonizado com realmente amor profundo, com aquele sentimento mais profundo, sinceridade e sentimento de amor a Deus. Muito bem, pessoal, vamos agora para o último tópico de hoje e a última questão. É um tópico só nessa questão. E essa questão, dentro ainda de lei da adoração, ainda estamos falando da lei da adoração. Vamos falar agora sobre um título chamado Vida Contemplativa. E a questão que Kardec colocou, ela fala: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus eles pensam? Então, e aí, explicando só a pergunta de Kardec, né? A pergunta é simples, mas desde que as religiões existem, né? Os grupos religiosos, o pensamento em Deus existe, né? Os homens pensam sempre em vidas, em grandes mestres, e esses grandes mestres, alguns deles, procuram viver afastados, né? Procuram se afastar e viver vidas, às vezes, completamente afastadas, de uma dedicação suprema, constante a Deus, o tempo inteiro, em oração a Deus, né? E muitas vezes nem voltam a se aproximar do mundo. Alguns fazem votos absolutos de afastamento, de silêncio, por exemplo, né? Tem algumas religiões que fazem voto de completo silêncio, que não falam, não podem mais falar com as outras pessoas, e se afastam, não podem ter contato com outras pessoas, vivem completamente longe do mundo real. E aí a resposta dos espíritos, né? A pergunta de Kardec é: olha, isso faz bem, né? Já que eles não fazem mal a outras pessoas, né? E que ficam pensando em Deus o tempo inteiro. Eles estão certos? E aí a resposta dos espíritos: não, porquanto, se é certo que não fazem o mal,
também não fazem o bem. Que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, sim, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Conforme dito anteriormente, algo próximo disso, na questão 640. A questão 640 já tínhamos falado algo parecido, né? Em que os espíritos alertam: olha, não é importante só não fazer o mal, é importante viver com as outras pessoas e procurar fazer o bem, ajudar a elevar as outras pessoas constantemente, ajudar os irmãos a se erguerem constantemente, um trabalho de elevação. E isso eleva o seu ser, com caridade, com amor ao próximo. Como pode uma pessoa que vive afastada, como um ermitão, por exemplo, numa montanha, escondido, como pode ele conviver com outras pessoas e fazer caridade às outras pessoas? Que experiência de vida ele aprende no contato com outras pessoas? Ele fugiu de muitas experiências. Fugiu, muitas vezes por boa intenção, mas às vezes porque queria se afastar do mundo. Vou viver na beira do lago, pescando, a vida toda, longe do mundo, longe das outras pessoas, eu me afasto. E o que ele aprende de paciência, de caridade ao próximo, de amor ao próximo, de comunicação, diálogo, o que ele transmite de bom para os que estão ao lado dele, inteligência afetiva, positividade. Não aprende, não faz aprendizado, passou aquela vida estacionada. Por mais que tenha amor a Deus, por mais que adore a Deus, mas ele não fez a sua lição que tinha que fazer encarnar. E a gente sabe, já aprendeu em várias outras questões aqui, na leitura do Livro dos Espíritos, que a maioria dos aprendizados, das lições, temos que fazer aqui. Não adianta virmos aqui para encarnar e vivermos no mundo espiritual, contemplando o mundo espiritual, contemplando Deus a vida toda. Não, tem que ter um equilíbrio. A contemplação, a adoração é necessária. É necessária para nos elevar, para nos colocar no caminho da oração. Mas não pode ser o tempo todo da nossa vida. Então é isso. Essa é a mensagem dos Espíritos aqui para hoje. Na próxima aula é imperdível. Vamos falar sobre a prece. Então não perca. O Kardec vai perguntar: olha, agrada a Deus a prece? Que tipo de prece deve ser feita? Como fazer essa prece? Então vai ser muito interessante. Dicas de como fazer a sua oração. Então não perca. Na próxima aula, nos vemos então falando sobre a prece. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então na próxima aula. Como disse Jesus, aquele que busca, não cesse de buscar até ter encontrado. Jesus se referia ao aprendizado divino, à evolução do ser, com constante estudo e aprendizado. Nos vemos, então, na próxima aula. Muita paz e amor no coração de todos.